E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar como usar as principais funções da biblioteca OpenPyXL. Então, primeiramente aqui, o que a gente vai precisar para os próximos exemplos, e também é um exemplo bem simples, é como criar um Excel e salvar esse Excel em uma pasta específica. Nesse caso aqui, eu estou criando um Excel chamando essa classe Workbook, no qual eu estou guardando a classe dentro da variável Workbook. E para salvar esse Workbook, que é basicamente o Excel, a gente vai usar a função save, passando o nome do arquivo que a gente quer salvar. Então, rodando aqui o primeiro exemplo, nós vamos ver aqui na nossa pasta que ele criou agora um Excel em branco. Então está aqui o Excel em branco, na mesma pasta que o arquivo exemplo1 está situado. Eu vou fechar esse Excel para a gente continuar com o próximo exemplo. E nesse segundo exemplo eu vou passar algumas funções de como criar abas no Excel, que são as planilhas dentro do Excel, como fazer mudanças de nome das planilhas e como deletar as planilhas, além de também como visualizar o nome das planilhas no Python. Então uma função que a gente vai usar aqui em todos os nossos exemplos vai ser essa função aqui, na qual eu vou colocar dentro de um print. Na verdade, esse Workbook Sheets Names é uma propriedade da classe Workbook, que carrega todos os nomes das planilhas nele. Rodando aqui embaixo no terminal, a gente consegue ver que o nosso Excel tem apenas uma planilha, com o nome da planilha Sheet. E isso vai ajudar a gente nos próximos exemplos, porque a gente vai conseguir ver os nomes das planilhas que a gente vai estar criando e deletando aqui no Excel. Então aqui o próximo exemplo que eu vou passar é como criar uma nova planilha dentro do nosso Excel. Essa função createSheet, ela basicamente cria uma nova aba no final das abas do nosso Excel. Eu vou rodar aqui para a gente ver. No terminal a gente consegue ver que agora nós temos duas planilhas, a primeira sheet e a segunda nova plan 1. E abrindo aqui o Excel, a gente consegue ver que temos duas abas realmente. Uma chamada sheet e outra chamada nova plan 1. Usando a mesma função, mas querendo colocar a planilha em uma outra posição das abas do Excel, nós podemos criar essa nova planilha dessa forma. Então, assim, na função createSheet, passando um segundo parâmetro como 0, nós colocamos essa nova planilha como a primeira planilha do nosso Excel. Eu vou rodar o nosso exemplo para a gente poder ver o Excel. Aqui no terminal a gente já consegue ver que a planilha nova plan 2 foi criada e está na primeira posição do nosso Excel. Em segundo está o nosso sheet e em terceiro está a nova plan 1. Vou abrir o Excel agora. E aqui nós temos a nova plan 2 na primeira posição, a planilha sheet na segunda posição e a nova plan 1 na terceira posição do nosso Excel. Vou passar mais um exemplo para criar uma planilha no nosso Excel, onde a gente vai criar a nova planilha na penúltima posição das nossas abas. Então aqui, na função createSheet, se a gente passar o segundo parâmetro como -1, a gente vai criar essa nova planilha, que é a planilha nova plan 3, na penúltima posição. Rodando o código aqui, nós conseguimos ver que a ordem das nossas planilhas do Excel está como nova plan 2, a planilha sheet, nova plan 3 e nova plan 1, que é exatamente o que a gente queria. A nova plan 3 agora está na posição penúltima das nossas abas do Excel. Agora, uma coisa interessante é que existe uma propriedade dentro do nosso objeto Workbook que permite a gente selecionar a planilha ativa do nosso Excel. E essa é a propriedade. No caso, como a gente acabou de criar o Excel, a planilha ativa é a primeira planilha do nosso Excel, que no caso é a planilha Sheet, porque nesse momento do código, na linha 6, a gente ainda não criou as outras 3 planilhas. Para a gente validar isso, eu vou mudar o nome dessa primeira planilha, que é a planilha Sheet, para um outro nome. Então aqui na linha 9, eu estou alterando o nome da planilha Sheet para Plan Inicial. Vou rodar o código aqui para a gente poder validar. E aqui está no nosso log, que agora nós temos a planilha Sheet, que anteriormente estava na posição 2, para Plan Inicial. Eu vou abrir o Excel só para vocês validarem aqui que realmente foi mudado. E aqui a gente consegue ver que a primeira planilha é a nova plan 2,
A segunda planilha é a plan inicial. A terceira planilha é a plan 3. E a última planilha é a plan 1. O nosso próximo exemplo é como deletar uma das abas do nosso Excel. E nós fazemos isso através de uma função que está dentro do nosso objeto Workbook, passando como parâmetro o nosso objeto Workbook e falando qual o nome da nossa planilha. No caso, é a plan inicial. Então aqui eu rodei o nosso código e a gente consegue ver agora que a gente não tem a plan inicial mais no nosso Excel, pelo menos no log do terminal aqui do nosso VS Code. Eu vou abrir o Excel para a gente poder verificar no Excel também. E no Excel nós temos aqui a nova plan 2, a nova plan 3 e a nova plan 1. Agora para o nosso próximo exemplo, eu vou querer mudar a ordem das nossas abas do Excel. Então eu vou querer a ordem como nova plan 1, nova plan 2 e nova plan 3. E a gente vai fazer isso mudando a posição da nova plan 1 para a primeira posição das nossas abas do Excel. Para fazer isso, nós temos uma outra função dentro do nosso objeto Workbook, chamada MoveSheet. Então, aqui na linha 22, nós estamos usando essa função, passando como parâmetro a planilha nova plan 1, nomeada dentro do objeto Workbook, e também utilizando um parâmetro chamado Offset, no qual a gente está passando o valor de -2, porque a gente quer jogar essa planilha 2 posições para a esquerda. Eu vou rodar aqui o nosso código. E no terminal a gente já consegue ver que a nova plan 1 está na posição 1, a nova plan 2 está na posição 2 e a nova plan 3 está na posição 3. Eu vou abrir o Excel, só para a gente poder ver no Excel também. Então aqui no Excel nós temos também a nova plan 1 na posição 1, a nova plan 2 na posição 2 e a nova plan 3 na posição 3. O nosso terceiro bloco de exemplos aqui no vídeo é como escrever os valores dentro das células desse objeto Workbook, que é basicamente um Excel, montado na memória. Então aqui eu vou passar pelo que a gente tem escrito no código, que é a importação da biblioteca, a criação do objeto Workbook. Aqui a gente está pegando a aba ativa do Excel, que é a nossa primeira aba, e que a gente está salvando numa variável chamada Worksheet. E aqui no nosso primeiro modo de como escrever valores dentro do Excel, nós colocamos o valor dessa forma aqui, que é chamando a variável Worksheet e passando como chave dessa variável a célula A1. Notem que no Excel nós temos aqui as células do Excel e cada célula tem um nome, que está escrito bem aqui no nosso Excel do canto inferior direito. Então eu selecionei a célula A1 e aqui onde está em azul agora, nós temos o nome dessa célula. Se eu clicar aqui na célula B2, o nome da célula B2 é B2. Então a gente está chamando a célula A1 da nossa planilha principal do nosso objeto Workbook e passando um valor para essa célula A1, no qual aqui eu estou passando teste 1. Eu vou rodar esse exemplo aqui e abrir o Excel. Então aqui a gente consegue ver agora que a célula A1 do nosso Excel está escrito teste 1, como a gente passou no código. Existe também uma segunda forma de fazer isso, que é por uma função chamada cell do nosso objeto Worksheet, no qual aqui a gente precisa passar os valores da linha e da coluna que a gente quer inserir o valor e o valor que a gente quer passar. Aqui não é obrigatório, mas eu passei o nome dos parâmetros row e column, mas se você quiser você pode passar nessa ordem sem passar o nome dos parâmetros. Mas o nome do parâmetro value você precisa passar para inserir um valor. Então aqui a gente está inserindo o valor teste 2 na célula da linha 2, coluna 1, que para quem já decorou aí os nomes das células do Excel e suas ordens, é a célula A2. Eu vou rodar o código aqui e abrir o nosso Excel. Então aqui nós conseguimos ver que agora a célula A2 do nosso Excel está escrito teste 2. Então um terceiro modo de fazer isso é passar o valor pelo objeto da célula, que é bem parecido com o modo 1, só que tem uma pequena diferença. Aqui nós estamos chamando o objeto Worksheet da célula A3 e salvando dentro da variável cell. Só que na linha 17 nós estamos chamando cell.value, que seria o valor da célula, e nós estamos atribuindo o valor teste3. É parecido com o modo 1, mas se você já tiver a célula salva em uma variável, você pode colocar o valor nessa célula desse modo. Então, rodando aqui o nosso código e abrindo o Excel, nós temos aqui que a célula A3 agora está como teste 3. E também existe um quarto modo
que é um modo um pouco mais avançado de colocar mais dados de uma vez só, que você passa os valores das células a partir de uma lista. Nesse caso aqui é uma lista de listas e nós estamos adicionando no Excel. Vejam aqui que a linha 27, a gente está adicionando ao Excel novas linhas. Então, por baixo dos panos, o OpenPyXL, ele está verificando no Excel quais linhas já foram preenchidas e abaixo dessas linhas ele está adicionando essa nossa lista de listas. Eu vou rodar o código aqui para ficar mais claro. Então, aqui no nosso Excel, prestem atenção aqui que ele adicionou as linhas que a gente queria e respeitou também o tamanho da tabela anterior que a gente tinha. Então, esses 3 valores já estavam aqui, ele verificou onde eles estavam e abaixo deles ele adicionou todas as linhas que a gente queria. No dia a dia de vocês podem adicionar dados em uma planilha já existente dessa forma, ou se vocês quiserem, vocês podem apagar todos os dados de uma aba do Excel e depois adicionar uma planilha nova. O nosso quarto conjunto de exemplos é como ler valores de dentro de um objeto workbook do Excel. Então aqui as primeiras 7 linhas são basicamente o mesmo do arquivo anterior. A gente está importando a biblioteca, criando o workbook e selecionando a primeira planilha do nosso Excel. E aqui embaixo eu ilustrei a planilha que a gente tem, que é basicamente esse data, mas para ficar de uma forma mais didática. Então a gente está adicionando esses valores data na planilha, que é exatamente esse for aqui que está fazendo isso. E daqui para frente, nesse modo 1 em diante, nós vamos ver 15 exemplos de como visualizar os dados dentro de uma planilha, seja individualmente por cada célula ou por grupo, como se você estivesse selecionando um conjunto de células de uma vez só. Então o primeiro exemplo é o exemplo mais simples, que é selecionando uma célula sozinha. Então aqui a gente vai selecionar a célula A1, indicando aqui que a gente está querendo o valor dela e salvando dentro do modo 1. E esse modo 1 eu estou printando na linha de baixo. Eu vou fazer isso em todos os exemplos para a gente conseguir ver tanto no terminal quanto no Excel. Então aqui no terminal eu vou rodar o exemplo 4 e ele dá aqui o valor para a gente, que é modo 1, a célula A1, igual a nome, que é aqui o que a gente teria no nosso Excel. Para ficar mais fácil de visualizar essa estrutura de dados, eu vou deixar o Excel aqui no nosso canto inferior direito, montado com a tabela que a gente criou ali no objeto, para a gente conseguir visualizar os dados que a gente está selecionando. Então aqui embaixo no canto inferior direito está a nossa tabela, que está dentro do objeto Worksheet. Então, seguindo aqui para o nosso segundo exemplo, o segundo modo é utilizando a função cell do worksheet. Então, aqui a gente está querendo pegar o valor da linha 2, coluna 1, que seria o nome Léo aqui da nossa planilha. Então, aqui no nosso terminal a gente consegue ver que o modo 2, célula A2, está vindo Léo. O terceiro modo de ver informações aqui já é um conjunto de células de uma vez só. Então aqui a gente está passando um for que vai fazer uma varredura nas colunas de 1 a 3, na verdade esse 4 aqui vai até 3, na real, e nas linhas de 1 a 5, que é a mesma lógica esse 6 aqui, ele vai retornar até 5. Aqui no terminal a gente vai conseguir ver a interação dessas células e vamos rodar o nosso código aqui. Então aqui no nosso terminal a gente consegue ver essa interação das informações que foram passadas ali no código. E aqui eu preparei para a gente conseguir ver o que aconteceu em cada interação. Então na linha 1 ele passou o valor 1 para a linha e o valor 1 para a coluna. E ele pegou a célula A1 no caso, que é o nome como está representado aqui no Excel que eu deixei preparado aqui no canto direito. Depois ele passou para a próxima linha. Então ele desceu uma célula no nosso Excel e printou aqui Léo. Na terceira linha ele printou César e assim ele varreu até a última célula da nossa coluna, que é a célula A5, que é essa daqui, e ele retornou para a primeira linha, segunda coluna, printando idade. E fez a varredura novamente de cima para baixo. Quando ele terminou a última linha dessa coluna, ele foi para a coluna 3, que é a coluna altura, e seguiu printando aqui os valores das células. Agora eu vou passar aqui para o nosso quarto exemplo, que é parecido com o exemplo anterior, só que a gente vai entender um pouco melhor como funciona as coisas que estão dentro desse objeto worksheet. Então aqui na linha 40 eu fiz uma seleção como se fosse uma seleção da célula A1 até a C2. No nosso Excel seria mais ou menos como se fosse isso. A gente começou a seleção na célula A1 e foi até a célula C2, aqui no canto inferior direito. E a gente salvou essa seleção dentro de uma variável chamada cellRange. Eu estou printando essa variável cellRange logo depois da declaração dela para a gente ver o que tem dentro dessa variável. E depois a gente vai fazer uma interação nas colunas e nas linhas
dessa variável cellRange. Então, rodando aqui o código, a gente vê aqui que ele printou a nossa variável cellRange, e a variável cellRange é basicamente uma tupla de tuplas. A primeira tupla que tem dentro dessa tupla, ela escreve aqui o nome da planilha, que é sheet, e o nome da célula que tem nesse conjunto da tupla, que é A1, B1 e C1. Então vejam aqui que ele está percorrendo uma linha na primeira tupla. Na segunda tupla, ele está percorrendo a próxima linha, e na segunda tupla, ele está percorrendo a segunda linha. E isso está diretamente ligado com o range que a gente fez no for. No nosso primeiro for, a gente fez um range do primeiro conjunto das tuplas, que é passando esse index 0. Então a gente está fazendo uma soma de quantos itens tem dentro dessa primeira tupla das tuplas. Parece um pouco complicado, mas vai fazer sentido, que é basicamente a soma das colunas que vão ser iteradas nesse loop. E depois a gente vai fazer a mesma coisa, só que para contar a quantidade de linhas. E para contar a quantidade de linhas, a gente vai ver aqui quantas tuplas tem dentro dessa tupla que é o cellRange. O nosso quinto exemplo aqui é uma seleção da coluna C. Então a coluna C é essa coluna altura aqui do nosso Excel. E é bem simples. No objeto worksheet, você passa o nome da coluna que você quer fazer a seleção. E para fazer essa interação, para mostrar todos os valores das células, eu vou fazer um for iterando no comprimento de valores dessa variável column C. Rodando o nosso código aqui, ele iterou por todas as linhas da coluna, e a gente pode ver a estrutura da coluna aqui nessa tupla. Então, a primeira posição, que é a posição 0, veio a altura, depois as alturas de cada pessoa. Nosso sexto exemplo é bem parecido com o quarto exemplo, só que a notação é passada em uma string só. Então aqui no quarto exemplo a gente está passando duas strings como se fosse um slice, e aqui a gente está passando uma string só. Eu vou rodar o código, e aqui está o nosso exemplo. No sétimo exemplo, eu estou pegando todos os valores de uma determinada linha. Então, a linha que eu estou pegando é a linha 2, que é a linha que está com o nome Léo aqui no exemplo do nosso Excel. Então, rodando o nosso código, a gente consegue ver aqui a estrutura da nossa tupla e os valores da linha, que é Léo, 25 anos, 1,75 m. O exemplo 8 é parecido com o exemplo 4, que é uma seleção através de um slice do Python. Então, aqui, a gente está iterando todos os valores de duas linhas do Excel, que é a linha 1 e a linha 2. Rodando o código, a gente consegue ver isso no nosso terminal também, e a estrutura da nossa tupla. O exemplo 9 é interessante porque ele usa uma função do objeto worksheet e ele retorna uma seleção de linhas. Então, vou rodar aqui no nosso terminal, e aqui está. Antes de cada interação da linha, eu coloquei a estrutura da tupla e depois os valores de cada célula. O exemplo 10 é basicamente idêntico ao exemplo 9, só que a gente está fazendo interação nas colunas. Então, rodando aqui o nosso código, antes de cada for principal, eu estou imprimindo a estrutura da tupla e depois o valor de cada célula. O exemplo 11 é bem interessante também, porque ele usa uma propriedade do nosso objeto worksheet e usa isso para fazer a interação de todas as células, a partir das linhas. Então, o nosso exemplo aqui, rodando, ele vai fazer a interação de todas as células usando cada linha. O exemplo 12 é idêntico ao exemplo 11, só que a gente está fazendo a interação das células usando uma coluna de cada vez. Então, rodando aqui, a gente vê que ele faz a interação de todas as células da planilha também. O exemplo 13 é interessante também porque ele usa a propriedade values do objeto worksheet e itera todos os valores que vêm dessa propriedade values. Rodando o código aqui, a gente vê agora que as informações estão vindo de um jeito diferente, então elas estão vindo organizadas também em tupla, só que agora estão vindo os valores de cada célula, e a gente está iterando os valores de dentro dessas tuplas. O nosso 14º exemplo usa uma função chamada interRows, que é uma função específica para iterar entre as linhas do Excel. Então aqui rodando, ele itera entre as linhas do nosso objeto e imprime já direto os valores de cada célula. E o nosso 15º exemplo, eu já rodei o código aqui, é exatamente idêntico ao exemplo 14º, só que agora ele itera pela função interCalls, que é iterando entre as colunas do nosso objeto Excel.
E por fim, o nosso quinto conjunto de exemplos é basicamente como ler um Excel já existente. Então eu estou usando esse Excel aqui, que é planilha.xlsx, que está aqui no canto inferior direito da nossa tela. Então, aqui no código, a gente está importando a biblioteca e na linha 4, a gente está usando esse import que a gente fez para chamar a planilha que eu dei como nome planilha.xlsx. Daí, na linha 8, eu salvei o objeto da nossa planilha plan1 na variável worksheet. E daí, daqui para frente, é basicamente tudo igual ao que a gente já viu anteriormente nesse vídeo, porque tendo o objeto worksheet, a gente consegue ler e escrever e até mesmo deletar as abas do Excel, porque tudo já está instanciado como objetos no Python. Então todas as funções que a gente viu são basicamente as mesmas. Eu vou passar aqui rápido por elas. Então um jeito de inserir dados nessa nova planilha é chamando a chave da célula. Daí eu rodei o código e a gente consegue ver isso aqui agora. Na célula 8 eu inseri curto vídeo. O segundo exemplo eu escrevi no Excel, se inscreva no canal. O terceiro exemplo eu escrevi no Excel, compartilhe o vídeo. No quarto exemplo, eu inseri aqueles dados que a gente usou anteriormente em outro exemplo. E aqui, nas funções de ler dados do Excel, eu estou lendo o valor da célula A1, que é o ID da nossa planilha. E no segundo exemplo, eu estou lendo a célula A2, que é o número 1 do nosso ID da planilha. Então, todos os exemplos de como ler dados da planilha, como escrever dados na planilha e como criar abas, editar o nome dessas abas e também deletar essas abas, são basicamente as mesmas funções que você usa, porque está tudo instanciado como um objeto do OpenPyXL. Bom, pessoal, para esse vídeo era isso. Muito obrigado e até mais.